Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Touro. Bem-vindo, Touro. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Touro, hoje nós vamos dar uma olhada em tudo, tá bom? Vamos dar uma olhada nas energias em geral, tá? Eu vou tirar uma cruz celta e nós vamos dar uma olhada. O que sair é o que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, essa leitura, ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem esse signo predominante no seu mapa, tá bom? Essa leitura, ela vale para 30 dias a partir do momento que você chegou até aqui, tá? Como você sabe, não tem coincidência se você chegou até aqui ou se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem para você, tá bom? Vamos começar então. Vamos ver qual que é a mensagem que o universo quer trazer para o coletivo de Touro. Touro, qual é? Ok, já saíram duas, eu vou escolher uma. Vamos lá, mensagem para o coletivo do signo de Touro. Vamos lá, Touro, mensagem para o coletivo do signo de Touro. O que Touro precisa saber? O que precisa chegar até Touro? O que está acontecendo? Como estão as coisas de Touro, tá bom? Vamos lá então. Mensagem para o coletivo do signo de Touro. Gratidão. Vamos lá, um mais. Mensagem, o que quer chegar para o coletivo do signo de Touro? Como estão as energias? Ok, vamos lá. Vamos lá, Touro. Vamos lá, vocês têm aqui. Eu não quero saber. Eita, eu não quero saber. Eu não quero saber. Tem alguém aí que parece que tá. A energia que eu sinto aqui é como se tivesse alguma coisa de rebeldia. Eu não quero saber. Eu prefiro. Ok. Viver. Eu não quero saber da verdade. Eu não quero saber. Uma coisa que me veio aqui de repente, viver sem saber de nada, pode ser uma coisa que às vezes mantém a gente com menos estresse, né? Aqui tem uma energia que está falando, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. Aqui também a energia que eu sinto também de repente alguém está chutando o balde aí. Não quero saber de nada, não quero saber, vou viver minha vida em paz. Vou cuidar de mim, sabe, aqui tá falando, tô chutando balde. Tem alguém aí que tá com essa energia. Pode ser de uma briga, pode ser de alguma situação em específico que ocorreu entre você e uma outra pessoa, tá bom? Eu vou esclarecer essa carta que ela me deixou curiosa, vamos lá. Eu não quero saber. Do que essa carta tá falando? Eu não quero saber. Ok. Do que essa carta tá falando? Vamos ver. O mundo. O mundo fala, de repente, eu não quero saber, eu vou deixar para trás, eu vou fechar esse ciclo, seja lá o que for, já era. É hora de deixar o passado para trás, é hora de superar, de fazer um esforço para poder superar alguma coisa que pode estar segurando a sua energia, tá? Porque aqui tá falando, eu não quero saber, eu vou fechar essa porta, eu não vou olhar para trás. Não quero saber de mais nada. Aqui deu uma energia assim meio de rebeldia, meio de cansaço, meio de... Vamos continuar, vamos ver. Ok, você está deixando de ver um detalhe importante em alguma situação. Ok. Touro, de repente tem alguma coisa. Ok. Você está deixando de ver um detalhe importante em alguma situação. Então preste atenção no que está acontecendo. Ok. Alguma coisa... Você não vai ter sossego enquanto você não resolver alguma questão aí. Tá? Essa é a energia aqui. Que às vezes a gente quer mesmo
fechar uma porta, deixar para trás. Sabe, alguns de nós vai sufocar um sentimento, o que é horrível, a gente não deve fazer isso. Alguns de nós vai enfiar o sentimento na caixinha e fechar, tá? Alguns de nós vai fingir que não tem nada acontecendo e vai embora. Mas eles estão falando aqui que tem alguma coisa que enquanto você não resolver, você não vai ter sossego. Pode ser dentro de você, pode ser algum sentimento que você pode estar confuso aí, tá? E você resolveu ignorar. Eles estão falando, ou você deixa ir de verdade, ou você chega na raiz da questão, ou você porque você não vai conseguir ter sossego de verdadeiro enquanto você não deixar ir, não virar essa página. Enquanto você não deixar ir de verdade, você não vai ter sossego. Não adianta. E como que você vai deixar ir de verdade? Entendendo, tendo um ponto de vista mais positivo. O que eu posso ver de positivo nessa situação? O que eu posso encontrar de positivo nessa situação? Ok, foi horrível, não tem possível ter alguma coisa positiva aqui, foi horrível, tá? Mas alguma coisa você aprendeu. Alguém você vai ter que tirar da sua vida. Alguém você vai ter que perdoar, alguém você vai ter... Aqui tem essa... Alguém, uma porta, entendeu? Para você ficar mais leve. Tá? Aqui é assim, ó. Parece que touro tá querendo fingir que alguma coisa não tá acontecendo. Mas eles estão falando, você não vai ter sossego se você não realmente não aceitar ou respirar fundo e muito. Ok, vamos continuar. Sempre tem novos começos. Vamos ver, tá vendo? Novos começos. Novos começos. Tá vendo como tem um sol? Tá vendo como tem um sol que tá nascendo aqui? O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. O sol nasce para todos. O sol é maravilhoso porque ele dá tudo pra gente e não pede nada em troca, né? O sol é o motivo que nós estamos vivos, né? O sol é o único motivo que nós estamos vivos, que tem vida nesse planeta, né? Então, é por isso que fala a gente conseguir entrar nessa energia que todo dia cedo é um dia pra gente poder entender que o que ficou para trás fica. Foi só uma lição, foi uma prova. Você fez a prova, você tirou lá seu 8, seu 10, seu 5, seja lá que nota que foi, rasga e bola para frente. Tá? Tem novos começos aqui. Aceitar. A palavra que me veio também aqui, aceitar alguma coisa. Aceitação, aceitar. Ai, caiu aqui a carta, peraí. Agora, aqui tem esse oráculo, ele vai falar para você de o que você pode fazer para cultivar o seu bem-estar. Cantar. Sim, cantar, tá? Isso aqui é o que você pode fazer para cultivar o seu bem-estar. Posso estar falando com um monte de gente que gosta de cantar mesmo, que canta mesmo profissionalmente, ou que simplesmente vai no chuveiro, liga uma música e canta. Eu mesmo adoro escutar música tomando banho. Então, aqui música, aqui tem uma questão de música, cantar, tá bom? Uma coisa que vai ajudar você a ficar mais leve, tá? Canta, cantar. Quem canta tem aquele ditado, né? Que quem canta os males espanta, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada como que tá a energia de touro. Vamos lá, touro, como é que tá a energia de touro? O que que tá chegando? O que que tá acontecendo? Como que tá a energia de touro? Vamos lá. Vamos embaralhar esse deck. Eu vou tirar para vocês uma cruz celta. E essa cruz celta vai falar pra gente, vai trazer uma mensagem para vocês. Vamos lá. Mais uma vez. Ok. Qual é a mensagem que quer chegar para touro? Gratidão. Vamos lá. Ok, vocês têm
Cavaleiro de Espadas. Ó, Cavaleiro de Espadas, tem alguma coisa que vocês têm que... Cavaleiro de Espadas, ele fala de inteligência, fala de pensar rápido, fala de fazer rápido, fala de não perder tempo, de não ficar perdendo muito tempo pensando, analisando, tá? Vamos ver. Rainha de Espadas, muita energia de espadas, exaltando muito a qualidade do seu espaço mental, tá bom? De repente, vocês, para alguns de vocês aí, vocês podem até estar muito com o espaço mental de vocês a 1000 por hora, tá? Então, cuidado com essa energia, tá bom? O Cavaleiro de Espadas não pensa muito, não entra muito nessa energia, tá? Confia no seu coração. Pessoal, uma outra coisa aqui que eu tô sentindo também, preste atenção nas suas escolhas, tá? Porque a vida da gente é uma sequência das nossas escolhas, tá? Então, preste atenção, porque toda escolha tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Tudo, né? São os dois lados, né? Quando a gente faz uma coisa, a gente ativa. Não tem como fazer uma coisa e não ter consciência. Quando a gente faz uma coisa, a gente automaticamente ativa a consequência, né? Você come bem, você vai se sentir bem. Você come mal, você vai se sentir mal. Tudo, né? Então tá aqui. Aqui tem uma ênfase aqui no espaço mental. Vamos ver. Relaxar um pouco. Vamos dar uma olhada. Gente, no fundo do deck, o Rei de Espadas. Olha isso. Rei de Espadas. Ou seja, muita questão mesmo do mental. De repente é um momento para você poder ser menos romântico, um pouco menos romântico em alguma situação, sabe? Ser menos emotivo para poder fazer alguma coisa que vai ser bom para você. Pensar menos, ser mais, tá? Vamos lá. 9 de ouros. 9 de ouros é a base. O jogo aqui tá falando a base desse jogo. Esse jogo tá falando sobre o seu bem-estar. Sobre o seu bem-estar emocional, seu bem-estar financeiro. O que você pode fazer para poder se sentir seguro? Touro é um signo terra. Nós, né, gostamos de nos sentir seguros e nós gostamos de oferecer essa segurança também, né? O elemento terra, né? Porque eu falo nós, porque eu sou do signo de Virgem. Então, terra, você precisa, né? Você gosta de ter, você gosta de oferecer essa segurança. Então, esse jogo está falando sobre isso. É sobre a sua estabilidade, sobre o seu bem-estar, sobre a sua abundância, sobre você se sentir realizado. É sobre também, de repente, alguma coisa que você quer fazer, alguma viagem, comprar alguma coisa. Meu sonho é comprar o meu apartamento. Meu sonho é comprar minha casa. Meu sonho é comprar aquele carro. Meu sonho é comprar aquela loja, é montar aquela loja. Meu sonho é, sabe, é poder reformar a minha casa, tá? É sobre alguma coisa assim, é sua abundância, é como você gasta o seu dinheiro, tá? É você podendo gastar o seu dinheiro, é você podendo usufruir do seu dinheiro, tá? Tendo para poder fazer. Vamos lá. No passado, 7 de espadas. Ok. No passado, Touro, vejo que vocês podem ter sido assim, fazer as coisas devagar, fazer as coisas sem tem uma questão aqui de fazer as coisas e não sair falando para todo mundo, que é uma energia ótima, né? Porque nem todo mundo quer o nosso bem. Então é fazer as coisas, olha como ele tem a mão na boca, tá vendo? O dedo na boca. Tá vendo? Aqui é assim, é como se ele, tô fazendo, mas eu tô quietinho aqui, sabe? Ninguém precisa saber, como é que é? Tem uma frase que fala, deixa eles pensarem que você trabalha na padaria até eles descobrirem que você é o dono. Entendeu? Por quê? Porque nem todo mundo, porque o povo vai querer dar opinião, vai querer interferir, vai fazer você se sentir assim ou vai fazer você se sentir assado. Então tem essa questão, vocês vêm trabalhando diligentemente aí
em prol de alguma coisa. E pelo que eu tô vendo até agora, vamos continuar. Vamos continuar, vamos ver. Vocês vêm trabalhando diligentemente em prol de alguma coisa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, ok. 6 de copas. Alguns de vocês aí podem estar conhecendo alguém. Pode ser alguém aí, alguém com diferença de idade. Pode ser alguém mais velho ou mais novo, tá? Aqui também tem uma questão de criança. Criança pode ser um fator importante aqui nessa energia, tá bom? A criança pode ter algum tipo de influência grande aqui nessa energia, tá? Aqui parece que o que eu vejo, assim, parece que o que vocês querem fazer, tem alguma coisa de criança. Eu queria fazer isso. Criança aqui é um fator, tá? Ou eu queria fazer isso para esse relacionamento. Porque tem um relacionamento aqui, tá vendo? Tem 2 pessoas, 6. E tudo indica que é alguma coisa casual, por agora. Ainda é uma coisa casual. Porque o 6 de copas tem essa energia do casual, né? Às vezes é uma amizade colorida, ou alguma coisa que está começando devagar, casualmente. Tá bom? Tem alguma coisa casual aqui. Vamos dar uma olhada. Ou é alguma coisa com criança, tá? Ou se você tiver em relação a trabalho também, você poderia estar, né, você pode estar nessa energia de você estar querendo ser reconhecido, tá? Eu quero ser mais reconhecido no meu trabalho. Eu quero ser mais reconhecido, eu quero ter mais reconhecimento, porque é o caminho de onde eu quero ir para eu conseguir chegar onde eu quero chegar. Vamos lá, no futuro próximo, vamos ver. Roda da Fortuna, você vai se deparar com o seu destino, viu? Essa roda da fortuna, ela é maravilhosa. Peixe, Sagitário, vocês têm aqui Escorpião, Peixe, Sagitário, vocês têm Libra, vocês têm Gêmeos, Aquário, muito ar aqui, viu? Virgem também. Pessoal, a roda da fortuna, se prepara. Vocês estão muito perto de se deparar com uma mudança destinada. Como que é uma mudança destinada? Ok. Você tem o seu destino, né? O seu destino é aquilo que a gente é tipo o nosso contrato que nós fizemos antes de encarnar. São as suas ambições, ok? Eu quero atingir isso, eu quero atingir aquilo, eu quero atingir aquilo outro, tá? A sua alma, o seu eu maior, a sua essência, tá? Quando eu encarnar, eu quero atingir isso, tá? Só que tem várias maneiras de você chegar até o seu destino. Tem várias, a gente encarna aqui nesse plano, a energia é densa, não é igual, né? Então a gente tem que ir atrás do nosso destino. Por isso aí chega o livre-arbítrio, né? Então, aqui, só que aí quando você fez o suficiente para mudar a sua energia, a energia muda. Aí acontece uma mudança destinada. É quando você consegue aquele trabalho que você queria muito, é quando você conhece aquela pessoa que você casa, você faz uma família, você tem um filho com aquela pessoa, sabe? É quando o fruto do seu trabalho, você vê realmente dando resultado, você vê a diferença, não tem como falar, não tem como negar a diferença. Tá aqui, ó. Roda da Fortuna. A roda da fortuna tá aqui, ó. Futuro próximo. A energia vai mudar e vocês vão notar, vocês estão de cara a cara com o destino de vocês. Tá? A roda da fortuna é gerada por Júpiter. É o planeta da sorte, é o planeta benéfico, é o grande benéfico. Como que vocês estão? O julgamento. O julgamento fala, vocês estão... Ó, até alguém voltando aí na energia de vocês, viu? Se prepara. Os próximos dias aí. Tem um oi, tem alguém voltando, tem uma mensagem errada. Ah, mandei errada, desculpa, mandou nada, mentira. Tem aí. Tem uma mensagem chegando, tem alguém voltando. Independente disso, como que vocês estão? Vocês estão entrando, vocês estão renascendo. Aqui tem uma energia de renascer em alguma área da sua vida.
Pode ser tudo. Pode ser 180, uma mudança de 180 graus. Aqui, ó. O julgamento fala de deixar ir. Aqui também para alguns de vocês tem uma questão aqui, de repente, arrumar um emprego melhor, conseguir aquela promoção, renovar sua energia em relação ao seu trabalho, conseguir alguma coisa melhor. Tem alguém aqui que está deixando alguma coisa para trás e movendo para algo melhor. E tem alguém voltando na energia de vocês, viu? Mesmo que não seja muita coisa séria, mas tem alguém aqui dando um oi para vocês aí, tá? Tem um renascer. A roda da fortuna com o julgamento. Vamos lá. A energia, o ambiente de vocês, o eremita. O eremita. O eremita fala, o ambiente de vocês estão aí reclusos, tá? Alguns de vocês podem estar, como é que fala? Espontaneamente, meio afastados, por vontade própria, meio afastados, meio se reorganizando, meio que se procurando as suas próprias respostas, meio que tentando encontrar uma luz, um caminho mais um caminho que condiz mais com aquilo que você quer para você, tá? Aqui, porque o eremita do seu ambiente, pode ser que tenha alguém também aí que está afastado, que se afastou, pode ser a pessoa que está voltando, tá bom? Porque o eremita fala de estar afastado, estar isolado, estar distante. Eu tô nessa fase, agora o meu ambiente é isso, eu tô nessa fase, tá? Pode durar uma semana, pode durar 2 dias, pode durar 1 dia, pode durar 1 ano, tá? Mas isso é o eremita, tá? Meio que a gente se afasta um pouco. Vamos dar uma olhada. Ok. Cavaleiro de Copas. Ok. Cavaleiro de Copas é o seu medo. O que é? Tem alguém aí. Aqui, forte peixes, né? Peixes, escorpião, câncer, mais forte peixes aqui. O que é? Peixes é o seguinte. Qual que é o seu maior medo? De repente tem alguém do passado aí que magoou você. E você ainda sente alguma coisa por essa pessoa, mas você tem medo, no fundo você tem medo que essa pessoa volta e te causa dor de novo. Para alguns de vocês aí pode ser isso, tá? Ou pode ser que você conheceu alguém, mas você não tem muita certeza se essa pessoa é o certo para você, né? Se essa pessoa vai poder te oferecer o que você quer, né? A segurança, o amor, a dedicação, tudo. De repente essa pessoa vem aí com outras questões mais complicadas para se resolver, né? E aí, por isso o eremita. Aí a gente se afasta e se pergunta, será? Sei não, isso aqui eu não sei se apesar de tem muita coisa boa, mas tem a coisa aí que não tá me cheirando muito bom. Uma outra coisa que eu vejo aqui também, é hora de você, touro, é hora de você seguir seu coração. É hora de você descer para aqui até aqui. É hora de você confiar. Tá? É hora de você ir devagar para você poder não dar passos muito complicados. É hora de você descer da sua mente para o seu coração. Tá? De repente você pode ter sido, eu estou falando com um grupo de touro aí que às vezes pode estar muito nessa energia, pode ter crescido assim, né? Perto de pessoas que controlam muito, né? Então às vezes é hora de touro. Você pode estar nessa energia de que tem que ser assim para eu ser feliz, tem que ser assim assado para eu ser feliz, tem que ser assim. Só que a gente não pode controlar tudo. Então a gente tem que ser feliz independente, né? Tentar ser feliz, tentar lidar com a situação da maneira mais leve, mais fluida, mais, né, possível, né? É hora de você seguir seu coração, tá? De repente é hora de você fazer as pazes com alguém também. Futuro. Eita. Força. Você vai ter a energia que você precisa, você vai ter o conhecimento, você vai ter a autoconfiança, você está se desenvolvendo em uma pessoa muito... sua autoestima está ficando mais forte. A força você pode... Aqui tem alguém aí que vai conhecer alguém de leão, viu?
Tem algum leonino ou leonina aí que vai ser importante no seu caminho, nos próximos 30 dias, tá? Você, o futuro, você vai estar atraindo, atraente, você vai estar manifestando bastante coisa, porque essa aqui é a força, é a energia da autoconfiança, tá? É o arquétipo do poder interno, da autoconfiança, né? Do autocontrole, né? De você saber se expressar da maneira como você quer se expressar. É você conseguir ser como você quer ser. Eu sempre quis ser assim, mas às vezes eu não consigo. Então agora você está conseguindo, você vai conseguir ser aquilo que você sempre quis ser. Entendeu? A força está aqui. Aqui tem... Aqui eu vejo vocês ensinando, ajudando outras pessoas a fazer o mesmo, de repente. Eu vejo você conhecendo alguém do signo de Leão, alguém com alguma coisa importante aí na sua energia, tá? Eu vejo você firmando um relacionamento com alguém do signo de Leão, viu? E eu vejo aqui também manifestações fortes, porque você vai estar com mais equilíbrio, você vai estar atraindo, você está elevando a sua vibração, tá? Você está manifestando mais e melhor, tá bom? Touro, essa leitura, ela é para milhares de pessoas. Se você quer uma leitura na sua energia, com o que está acontecendo na sua vibração, no seu momento, na descrição está o meu telefone e está o e-mail. Você pode me mandar uma mensagem para a gente poder marcar uma consulta para você e sou eu que falo com você diretamente, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem com Deus, boa sorte e até logo.